Tudo bem, grande Marco? E aí, quanto tempo, garoto, quanto tempo. Fabrício, É satisfação, muito obrigado toda pelo minha, convite. obrigado você pela participação. Como é que tá o mercado, cara, para vocês, comportamento, essa volatilidade? A gente sabe que você é um profissional que opera aí intraday, né? Também opera posição também, mas para você é um mercado de grandes oportunidades essa volatilidade ou um mercado um pouco mais de cautela, liquidez ruim? Como você está analisando, na sua visão, como é que está o mercado ultimamente aí pós-eleição? Tá, eu vou, sob o ponto de vista de posições, a gente está com bastante cautela agora nesse mês de dezembro, justamente porque, sob o ponto de vista de política, a gente espera bastante apreensão. Nós não sabemos os nomes que irão compor o governo e, consequentemente, essa PEC de transição agora tem dificultado um pouquinho o processo. Então, nesse momento, é mais cautela para fins de posição, para fins de intraday, temos bastante volatilidade, essa volatilidade para day traders, para pessoas que operam num giro mais curto, acaba sendo um bom cenário, justamente pelas oportunidades que apresenta. Então, no intraday, eu estou bastante confiante ali por conta dessa volatilidade. A ideia sempre, primeiro, é defender o seu, né? Depois você tentar fazer algo no mercado, mas principalmente olhando todo o cenário macro, global, o cenário interno, é um momento que você acaba que tem que ficar em frente à tela ali esperando as oportunidades. Mas, sob o ponto de vista desses dois mercados, o Marco, tanto de posições quanto intraday são inversos, está inversamente proporcional. Enquanto um está trazendo bastante volatilidade, o outro está merecendo cautela. É assim que a gente tem trabalhado nos últimos dias. Boa. Guga, fica à vontade. Então, o foco hoje são nas oportunidades pontuais, né, Fabrício? Não tem muito o que olhar ainda para a posição. Só que aí vem aquele ponto, né? Porque a gente está aqui na BMC, né, o nosso público aqui é bem, acho que é bem eclético em investimento, porque a gente está tanto dentro do YouTube quanto dentro do canal da Nelogica, né, do Profit Chart. E acaba que a gente tem esse público investidor que vem carregando uma posição por causa daquela grande narrativa, investimento em bolsa no longo prazo. Né? Então, querendo ou não, chega-se um momento de incerteza, um momento de indefinição, só que o investidor ele vem carregando posição. Ele vem, né? Por quê? Porque a instrução que foi passada para ele até aqui é de que investimento em ações são para o longo prazo. O que essas pessoas que carregam suas posições, né, deveriam estar fazendo neste momento? Reduzir posição em ações? Né? Tomar uma exposição em quê? Né? Tomar posição em renda fixa, mas em que lugar? Né? Porque senão a gente entende, né, que o curto prazo, ele, em função da volatilidade, traz muita oportunidade e o longo prazo tem muita incerteza. Só que as pessoas elas possuem já essa posição. O que fazer? Nesse atual cenário, nós estamos vivendo um cenário de incerteza. Você pode perceber que a renda fixa tem pagado muito bem, principalmente se você pegar um pós-fixado, porque você não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer. Agora, no começo do ano, nós vamos ter uma nova legislação que mostra para o investidor a marcação a mercado das suas posições de renda fixa. Então, isso aí vai gerar bastante desconforto para muitos investidores. Então, nesse momento, o melhor cenário para renda fixa é o cenário de pós-fixado, que se apresenta melhor risco-retorno, principalmente não sabendo o que vai acontecer com o novo governo. E para fins de ações, o nosso mercado ele é composto por setores. Ele se movimenta dessa maneira. Às vezes ele chega a ser previsível, e muitas das vezes. Esse atual cenário que nós estamos vivendo, cenário de incerteza, favorece alguns setores. A velha economia, por exemplo, que seria velha economia? As commodities, empresas de commodities, os bancos. Teoricamente, esses setores eles tendem a sofrer menos que small caps, por exemplo. Você vê um setor de varejo ontem sofrendo bastante. Então, nesse momento, o atual cenário, se o investidor for ter a necessidade de realmente montar posições, sugere-se que esse setor de velha economia seria melhor para ele alocar o seu dinheiro. Porém, isso tudo muda, pois esse novo governo agora, na medida que apresenta propostas, e sugere ser um novo governo com
com uma política de distribuição de renda, por exemplo, alguns setores vão ter mais oportunidade que outros. Eu vou dar um exemplo, o setor de consumo. Por quê? Porque se você tem uma distribuição de renda, você tem automaticamente poder de consumo por parte da população. Então, esses setores, dá um exemplo, Exetec, setor de construção civil, setor até mesmo de varejo em si, sugere-se que eles vão recuperar um período que não foi tão bom para eles por conta do cenário de inflação crescente e também de juros. Então, tudo vai depender de como será a nova política econômica do novo governo. Então, nessa história de mercado de ações, muda-se muito de um dia para o outro. É necessário que o investidor, se eu estou falando aqui para vários investidores, ele tenha uma diversificação. Ou seja, ele monte um portfólio baseado em uma diversificação de setores. Consequentemente, essa diversificação de setores, algum outro setor vai ficar ruim naquele momento. Aí está na hora de estopar suas posições e ir para setores que estão em tendência de alta. Isso aí é análise gráfica, igual você estava fazendo ali, Igor. E agora, em relação ao intraday, que muitas pessoas estão aqui nos assistindo e estão interessados, o grande case do dia é o nosso payroll que sai agora, fora o Jogo do Brasil às 16 horas, né? É agora às 10h30 o payroll. Então, basicamente, eu acho que eu consegui passar aqui um panorama legal para o investidor. Se vocês quiserem que eu comente um pouquinho sobre o intraday aqui, eu estou na ansiedade desse payroll que vai sair no dia de hoje, porque é esperado ali dos 200 mil postos de trabalho, é o que são esperados, mas se você observar um número acima disso, vai ser ruim para fins de bolsa, porque vai haver necessidade, às vezes, ter um tom mais hawkish por parte do Fed. Então, hoje e os próximos dias são dias que, vou falar uma coisa para você, são dias assim que eu acredito que nós não vamos ter nosso rally de final de ano da bolsa, né? Vamos ver como que vai ser. Muita cautela por parte do investidor e também do trader. Beleza. Você que sintonizou agora, a gente está conversando com o Fabrício Gonçalves, empresário, trader, modelo nas horas vagas, um cara conhece tudo de mercado aí, né, Fabricião? Também dá agradecer, dá um oi no chat aqui, Marcel Martins, meu amigo Marcel, dando um bom dia aí, obrigado pela participação, Marcel. Atualizando aqui agora, o dólar, nesse exato momento, ele cai 0,27%, trabalhando aqui perto do 200, e a Bolsa muito com uma leve alta no 0 a 0. Tivemos a produção industrial no Brasil, que saiu agora às 9 horas, veio um pouquinho acima da expectativa, e a nossa Bolsa reage bem, já que as bolsas lá fora operam em queda, esperando o indicador que o Fabrício acabou de falar, que é o payroll que vai sair às 10h30, horário de Brasília, e ele já cantou a bola. Se vier um pouquinho acima, mostra um pouco o cenário inflacionário. Eu acredito, não dá para saber, mas eu acho que esse indicador às 10h30 deve derrubar o dólar e deve puxar o índice. Sair do muro, vamos no papo reto aí, eu acho que na hora do número, dólar cai e bolsa sobe. E o Fabrício depois vai até analisar um pouco mais com a gente esse indicador. Queria fazer uma pergunta para você, Fabrício, que foge um pouco ao mercado, mas como a gente tem uma amizade e a gente se segue nas redes sociais, eu queria falar que você representou ontem, contar pra gente essa história que você representou o trader na Ambima. Conta pra gente essa novidade aí, cara. Olha, a Ambima é um órgão que define boas práticas aqui para o mercado financeiro, então, sim, inclusive com certificações. E eles convidaram vários influencers para tratar justamente o que está acontecendo hoje nas redes sociais. Hoje o que está acontecendo nas redes sociais é muito de uma propagação desse mundo do mercado financeiro e, consequentemente, acaba sendo ruim muitas das vezes, porque se você não propaga o mercado financeiro da maneira correta, mostrando uma facilidade às vezes que não há e tudo mais, você acaba aqui inibindo ou então machucando muitos investidores que estão começando no mercado. Então, a ideia ontem da reunião foi ter esse primeiro contato com alguns influenciadores e esse primeiro contato já unir várias sugestões de várias pessoas para que ela pudesse agregar nesse mercado financeiro juntamente conosco, distribuidores de conteúdo, tanto você, Marco, quanto o meu amigo aqui,
A ideia principal ali era, o Guga, era apresentar sugestões por parte dos influenciadores do que poderia acontecer. E algumas sugestões ali foi levada à mesa, tais como selo de verificação para influenciadores, mais eventos, tratando com influenciadores, ela deixou muito bem claro que ela não tem esse papel de fiscalizar esse meio. Então, a ideia principal era a Anbima ter esse primeiro contato com os influenciadores, porque nós que levamos a informação, né? Da mesma forma que na BNC, você leva a informação para o maior número de pessoas, nós também influenciamos outras pessoas. Então, é basicamente isso, orientar, direcionar e coletar sugestões. Esse foi um resumo do evento de ontem. Guga? Não sabia desse evento aí, interessante. Né? Eu acho que o mercado ele precisa ser, de certa forma, né, mais bem organizado, né, para que a gente possa, de fato, né, avaliar qual é o verdadeiro interesse, qual é o verdadeiro estímulo por trás daquela pessoa que comunica. Né? Acho que o mercado financeiro, né, que é um lugar onde a gente tem que tomar risco, né, e a gente toma risco com algo que é muito sensível para todas as pessoas, que é o capital, o patrimônio delas, né, o dinheiro delas, querendo ou não, o dinheiro delas veio de algum lugar muito importante, né, e elas trocaram tempo, trabalho, dedicação, esforço por aquele dinheiro. Né? Então é preciso entender quais são as verdadeiras intenções por trás de uma determinada comunicação, para ver se essa intenção ela tem um conflito grande de interesse ou não. Né? Até porque as pessoas elas permitem, né, também elas entregam para o influenciador, para nós, os nossos telespectadores que estão aqui agora, estão entregando algo que é valioso para eles, que é o tempo deles, né, para pegar uma informação para poder tomar uma decisão. Né, uma decisão em um ambiente com tantas incertezas, um ambiente desafiador e também um ambiente que tem muita possibilidade. Eu acho que o mercado financeiro ele traz uma possibilidade, tem uma força potencial para transformar-se em vidas, por bem, né, mas mal utilizado, ou utilizado de uma maneira assim, sem um grande compromisso, pode, né, fazer coisas bem negativas, assim como todo mundo já conhece uma, duas, três ou várias histórias de pessoas que entraram num buraco, né, por, né, ter tido um mau direcionamento, enfim. Mas que bom que está se tendo essa conversa, que bom que está se podendo se apresentar, mas o grande ponto para mim é o que é que move de fato, né, quais são as verdadeiras intenções por trás das pessoas que estão ali comunicando. E em contra disso, até puxei esse assunto com você, Fabrício, porque você, na verdade, é um cara que tem uma expressão legal no mercado, né? Um cara que se comunica bastante, tem bastante seguidores também, né? E já vem fazendo um trabalho de mercado financeiro há muito tempo, não é? Você não começou hoje, né? Então, você aproveitou e dividiu o que você sabe em alguns momentos ali com bastante gente, né? E eu acho que isso propagou de uma certa forma, e a gente vê que a preocupação desses órgãos que regulam justamente esse novo formato de digital com o mercado financeiro, a preocupação é esses entrantes aí que surgem o tempo todo, né? E então, tanto a ABAI, um trabalho que eu tenho feito junto com a B3, com a própria Bolsa e com a ABAI, que é para dar uma regulamentada em relação a isso. Agora, da Anbima, mas essa quantidade de pessoas que falam de mercado financeiro acabou atrapalhando o próprio business, né? Então, eu acho que hoje tudo que vier em relação à certificação, ao cuidado com esse tipo de produto, eu acho que é muito mais fácil. Você que está na comunicação de mercado financeiro também, né? A gente sabe, eu sei que você de fato opera, sei que você é um cara que já está no mercado há bastante tempo, né? A gente tem uma relação próxima, então por isso que eu estendo para você e dou esse voto de confiança para quem está justamente nos assistindo, falando que você é um cara bom de mercado e opera. Você vê uma dificuldade, e a pergunta é, uma diferença muito grande para quando você estava lá atrás, falando de mercado financeiro, não de operando, vamos falar de comunicação, né? E hoje, você vê uma diferença muito grande para as pessoas que procuram você no intuito de realmente querer aprender a operar, ou te procuram para querer aprender algo para repassar e também se remunerar disso?
Não, o cenário mudou bastante, né, Marco? Você, mais velho de mercado, você sabe um pouquinho disso em relação a, principalmente, mercado. Lembra, o verdadeiro dólar andava 10 pontinhos, e olha lá, né? Você lembra a range de preços? Hoje você vê um dólar 80, é o mínimo de variação durante um dia. O mercado mudou bastante, tanto dentro dele, em relação à negociação, quanto fora também na comunicação. As redes sociais, elas explodiram, né, falando sobre o tema, e, consequentemente, ali na pandemia, vieram muitas pessoas querendo saber de mercado. Só que essas pessoas muito querendo saber de mercado, muitas delas, elas vêm por um pecado capital, que é a ganância. Ou seja, muitas pessoas querem ganhar da noite para o dia, mas isso você sabe que não é bem assim, senão eu estava bilionário, eu não estava aqui agora nesse momento, eu estava curtindo as minhas férias em vários lugares. O mercado não funciona dessa maneira, todos nós sabemos disso. E o Guga trabalha por esporte, só para te avisar, viu? O Guga trabalha por esporte. Né? Então, aí alguns maus profissionais, sabendo dessa ganância da população, daquelas pessoas que estão entrando novas, se aproveitam disso, prometendo uma facilidade que às vezes não há aqui no mercado. Então, essa facilidade começou a ser muito bem vendida nas redes e automaticamente surgiram aí um boom de pessoas fazendo isso. Mas hoje, a dificuldade de se comunicar nas redes, o Marco, é muito grande, porque assim, se você fala muito sobre como o mercado realmente ele você, por muitas das vezes, espanta os entrantes, igual você estava comentando. Só que você fala para ele de uma maneira real, e muitos deles não querem ouvir isso, eles querem ouvir o Google virar assim e falar assim, compra dólar aí, que ele está caindo o dólar agora, mas você vai conseguir ganhar 10, 20, 30 mil reais. E você fala, como? Automaticamente você desperta essa curiosidade naquela pessoa que está entrando. A pessoa que está entrando, ela quer saber de gerenciamento de risco ou ela quer saber de quanto que ela vai ganhar? É óbvio que ela quer saber quanto que ela vai ganhar. Ela não quer saber de risco. E o risco é um dos pilares extremamente importantes aqui nesse mercado. Só perpetua nesse mercado quem sabe lidar com o risco. Então, muda-se bastante a forma de comunicação, viu, Marco? Você perde público por conta disso, então é um grande desafio. Você engaja muito mais pessoas que já estão no mercado há muito tempo do que entrantes novos no mercado. Os entrantes novos, a grande maioria, eles querem saber das facilidades demonstradas aí pelos maus profissionais. Então é um desafio grande, viu, Marco? Beleza, maravilha. Obrigado aí. Você que chegou agora, a gente está conversando com o Fabrício Gonçalves e o mercado continua na mesma, Guga. O dólar com uma queda de 0,32, a bolsa aí estacionada com uma alta de 0,23. Vou pro Guga agora, já mandando pro Fabrício Gonçalves. Produção industrial aqui no Brasil positiva, Guga, será que está dando uma segurada na nossa bolsa, já que lá fora cai um pouquinho tudo, praticamente as bolsas americanas com uma queda de 0,10, 0,20, e a gente está com uma alta aqui de 0,22. Então, você acha que a produção industrial está dando, que veio um pouquinho acima da expectativa, está dando uma segurada, e a gente tem o payroll para sair daqui a pouquinho. O Fabrício trouxe para a gente a informação aí, né? Compartilhou com a gente a informação de expectativa de 200 novos mil postos de trabalho sejam criados. Guga, fala para a gente disso aí. Perfeito. Então, produção industrial segurando, sim, um pouco a bolsa, né? Trabalhando aqui nessa região dos 112 mil pontos, né? E aí oscila nessa região dos 112 mil pontos. Ainda estou com aqueles dois números, né? Acho que não mudou nada do cenário aqui desde a abertura. Então continuo olhando para 112.250, 112.900, acho que poderia ser uma região ali mais esticada, dependendo de como vier o payroll. Tá? A gente chegou aqui esses 112 mil pontos, tá? É como se fosse o ajuste, na minha percepção, o ajuste do movimento de fechamento que nós tivemos no dia de ontem, né? Aquele movimento ali dos últimos minutos de negociação, dos últimos minutos de mercado. Tá? Então o mercado ele ajusta junto com esse primeiro indicador e agora a gente tem que ver, né, se ele consegue espichar junto com o payroll, né, e aí abrir de fato uma janela de oportunidade para a gente poder tomar posição. Se não, né, tem aí o prêmio do final do dia, que é a seleção brasileira. Então, né, se junta com os amigos aí e vai curtir a sexta-feira. Né? Mas se de fato o mercado conseguir esticar
nessa sexta-feira, né, eu acho que dá uma chance aí para se fazer alguma operação vendida, até porque nessa região dos 113 mil pontos a gente tem visto, né, que o mercado ele tem buscado mais as suas proteções. E quando a gente olha, né, a gente conversa com os profissionais de mercado, está todo mundo com uma narrativa muito parecida, que é: estamos tendo cautela nesse momento. Então, se tu está tendo cautela nesse momento, o que tu consegue traduzir? Consegue traduzir que as pessoas não estão dispostas a comprar. Né? E para que a gente possa ter um mercado subindo e avançando, as pessoas têm que estar dispostas a pagar um preço mais caro, e cada vez mais caro, porque tem uma mudança de percepção positiva. Tu não está tendo isso. Tem uma percepção de que bolsa está barata, né, em valuations, em valuation em múltiplos, tu tem essa percepção, né? Então, assim, também o pessoal posterga um pouco as vendas, mas quando ela melhora, né, ainda mais que a gente está olhando o último mês do ano, né, quando ela melhora e ela permite com que tu tenha ali uma garantia de uma performance melhor agora para o final do ano, o pessoal zera, o pessoal se protege, o pessoal, né, reduz suas posições, né, porque a narrativa é muito semelhante. Todo mundo com a mesma cabeça. Poxa, ou inverte posição, muda suas posições, né? Pô, a tese que se tinha de crescimento de Brasil, que todo mundo estava em varejo, tudo mais, consumo e tal, pô, foi por água abaixo. Tá todo mundo olhando, pô, será que essa tese não pode voltar, já que o novo governo, né, ele vai colocar políticas populistas e tudo mais? Será que não dá para a gente voltar nessa tese? Então todo mundo bota o pezinho, pô, performa, porque é o último mês do ano, zera suas posições. Performa, zera suas posições. Eu acho que ter coragem de carregar uma posição, tomar um risco e carregar uma posição, pouquíssimos são os que de fato estão fazendo isso. Né? Ontem eu estava num evento lá do meu amigo Thiago Salomão, mandar um abraço para o Thiago Salomão, lá do Market Makers, estava ouvindo alguns gestores falando, né? Puxa, tá muito parecido. Né? Claro que quem tem seus fundos FIA, né, obviamente é impactado com o viés de, pô, dentro dessa bagunça toda, onde a gente enxerga o menos pior, né? O setor menos pior ou que tem melhor chance de performar mais rápido. Mas é aquela coisa assim, pô, onde pode performar mais rápido se tais coisas acontecerem? A gente está em dia 2 de dezembro, né? Dia do aniversário da minha mãe. Mandar um beijo para minha mãe, está fazendo 66 anos. Né? Ana Maria, está aqui, Ana Maria, tá aqui em São Paulo. Então, pô, a gente tem no dia 2 de dezembro, a gente tem que se lembrar da época do ano, né? O último mês do ano. Os fundos querem, dando para performar e garantir a performance, zera. E 1º de janeiro começa tudo de novo. Tá? Então, é um mês diferente, é um momento diferente, né? Como qualquer outro mês do ano, né? Como qualquer outra época do ano, são diferentes. Né? Claro que agora a gente tem um pouco mais de intensidade de eventos. Né? Pô, a gente está olhando ali um governo de transição, né? Uma PEC de transição, um novo mindset de governo, né? todo um período de mudança e de readaptação. Né? Então é desafiador, e por isso que eu acredito que o mercado está com tanto freio de mão puxado, né? E querendo ou não, tu está estimulado também para a renda fixa, com esses juros que a gente está tendo hoje, e com uma expectativa de não redução de juros. Né? Então não faz sentido criar uma expectativa de médio e longo prazo positiva dentro de um cenário como a gente está aqui agora. Né? Então, pô, tomar cuidado com aquela narrativa que te estimulou para comprar, de que, pô, no longo prazo tudo vai dar certo. Não, gente, a gente está num país emergente, né? A gente está no Brasil, as nossas empresas elas não são globais, né? Elas não têm capacidade de crescimento, pô, infinito, né? Os desafios são outros. Então, assim, tem que refletir aquilo que de fato te estimulou. Né? E aí eu, assim, apoio aí o que o Fabrício colocou, né, sobre como as pessoas se comunicam, né, qual foi a narrativa que trouxeram para estimular, né, os influenciadores aí que simplesmente usam as redes sociais para fazerem marketing, né, não porque eles têm propriedade para poder falar sobre um determinado assunto, mas porque fazem marketing. Então, assim, é um momento de reflexão, é um momento de olhar para o que você está investindo e reorganizar o seu portfólio de investimento. E, pessoal, o curto prazo é maravilhoso, desde que você tenha, né, tempo de exposição para poder acompanhar e buscar boas informações para tomar boas decisões. Boa, Guga, boa. Dá um abraço, dá um bom dia para o Peter Santana, que está mandando um bom dia para a gente. E temos aqui o Rafael Serrão.
Grande My Friend, BMC só tem fera. E também o Éder Guerra falando My Friend é top. My Friend é o apelido do Fabrício Gonçalves, aí como ele é conhecido nas redes sociais. E o Fabrício Gonçalves trouxe pra gente algumas informações, né? Entre elas, falou aí do payroll, falou da percepção dele de mercado, trouxe também esse novo momento aí que as certificações começam a ficar um pouco mais latentes aí em relação a essas questões de pessoas que falam de mercado financeiro. Bastante coisa ele trouxe para nós. Para reta final, quero explorar ao máximo a participação do My Friend aqui com a gente. Dia 2, como o Guga falou, dia 2 de dezembro, a gente pode falar quem ganhou no ano ganhou ou ainda tem muita linha para queimar? Qual que é a sua visão para essa reta final de 2022, ô Fabrício? O My Friend veio Estava aprendendo inglês, aí você já viu, né? Você chama tudo você vai começando a conversar e você vai dando todo em inglês, assim. Então aí a primeira que eu aprendi foi My Friend. Aí ficava falando My Friend para todo lado. Mas, enfim, obrigado aí pela participação da turma. Eu não acho. Eu acho que o mercado ele só está aguardando algumas coisas importantes para sair, principalmente em relação a essa PEC de transição e também os nomes que vão compor o governo. O mercado está lateral. Toda vez que o mercado fica consolidado, quando ele aponta, ele vai forte, não é verdade? Hoje, se for analisar o Ibovespa está entre 109 e 113. Desde dia 10, dia 2, dia 3 de novembro, um mês andando lateral. Então, eu aprendi ao longo da minha trajetória que quando o mercado aponta, o mercado vai forte após uma consolidação. Então, nessa história, eu estou aguardando ainda, que eu espero que seja esse ano ainda, para a gente fazer a ceia de Natal, né? Então, para fins de mercado, é um momento que a cautela, sim, mas eu acho que vai oferecer ainda boas oportunidades ainda para o final do ano. Eu acho que pensar na hipótese assim, já acabou o ano, não, acho que não. Agora que vem esse momento de oportunidade, você tem que aproveitar esse momento. Então o mercado está assim, aguardando esse novo governo falar esses nomes. E basicamente o que vai acontecer com essa PEC de transição. Né? E lá vem agora o payroll, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas não acho que o mercado vai sair daquela range lá que eu comentei aqui. Maravilha. Bom, falam que você joga, eu nunca vi, tá? Mas falam que você joga futebol. Então, você joga futebol, vou falar para você arriscar um palpite no jogo hoje aí do Brasil. Quanto você acha que vai ser? 2-0 pro Brasil. Otimista demais. Quem estava criticando Daniel Alves ainda vai queimar a língua, porque ele vai cruzar o My Friend lá, o Martinelli, vai fazer o gol, você vai ver. Porra, cara, cantou não falou placar, como cantou a jogada. Esse manja, hein, ô Guga. Ô, Fabrício, cara, obrigado demais pela participação, viu, cara? Obrigado aí pela sua participação. Espero te ver mais vezes por aqui. Não, muito obrigado pelo convite. Desejo a todos um excelente pregão. Seja um pregão muito bom. E vamos lá. Valeu, brigadão. Tivemos a participação aqui do Fabrício Gonçalves, o My Friend.